plenária para apresentar o INCT. Boa tarde. Boa tarde. Essa apresentação deveria ser na parte da manhã, mas por motivo de horário, nós tivemos que adiar, então nós vamos fazer essa apresentação. Por que essa apresentação? Eu acredito que nem todo mundo sabe o que é INCT. O INCT são institutos criados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2008, com o intuito de aumentar a inter-relação das pesquisas, fazer rede de pesquisas para que a gente pudesse aumentar a capacidade nossa de conhecimento, facilitar para aqueles que não têm todas as condições, enfim, criar grandes redes de pesquisa nos vários segmentos. Foram mais quase 1000 propostas de criação de INCT e foram aprovados 122 no primeiro momento. Depois já foram aprovados mais 3 INCTs da parte aquática. Mas desses 122, somente 10 da parte agrícola. E dos da parte agrícola, 2 são da veterinária. Os outros são da parte agronômica e outras biologias. O que é o INCT? O nosso INCT, que a gente chamou INCT da Informação Genético-Sanitária da Pecuária Brasileira, e que a gente chama só de pecuária, ele é um INCT um pouco diferente do restante, porque a proposta nossa foi dar visibilidade às pesquisas que são feitas não só para pesquisador. Porque no Brasil é muito comum se fazer pesquisa só para o pesquisador e o grande público às vezes não tem acesso a ela, né? E nós estamos trabalhando exatamente para o grande público. Os pesquisadores têm os meios de saber disso. Então nós propusemos uma informação. Tudo aquilo que for de pesquisa que a gente puder adquirir do conhecimento já existente, colocar para fora e dar acesso a todo mundo. O nosso INCT, ele é composto por comitê gestor, formação de rede de pesquisas, objetivos e metas. Em pesquisa, formação, indicadores de inserção internacional, estado da arte, produção científica, formação de recursos humanos quantitativos, potencial de aproveitamento dos RH formados, interação do setor produtivo. Transferência de conhecimento para a sociedade, relacionamento com a sociedade, educação para a ciência, interação do ensino básico, fundamental, médio e superior. Interação com os setores empresariais, políticas públicas, patentes, inovações, transferência de tecnologia. Basicamente, essa é a proposta que nós fizemos. Transformar isso em ações. O comitê gestor desse nosso INCT tem os seguintes componentes aí. A rede de pesquisa. Nós temos 54 pesquisadores, 37 pesquisadores convidados, colaboradores e bolsistas, vários, 12 universidades envolvidas, uma instituição de pesquisa, um laboratório de referência que é o LANAR, agências financiadoras, que é o CNPq e a FAPEMIC, e outras que a gente possa incluir, associações de criadores, empresas privadas, instituições internacionais, INCT de doenças tropicais, que a gente tem integração com outros INCTs, e a rede genômica de Minas Gerais. Estão envolvidas várias universidades, se vocês olharem pelos nomes dela, nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Nós somos uma rede que alcança todo o território nacional. Principais objetivos e metas: identificar sistema de produção animal por regiões, mapear a incidência e prevalência de doenças de animais no país, caracterizar cepas infectantes, cepas de referência por métodos bioquímicos moleculares, criar e manter um banco brasileiro de cepas de referência, aplicar a caracterização genética na conservação de recursos genéticos
aplicar a genotipagem molecular para a certificação de produtos de origem animal e de seleção assistida, desenvolver um barcode genético de peixes do Rio São Francisco e disponibilizar no International Barcode of Life Database. Desenvolver e aplicar processos de análise genética forense. Então essas são as metas. Isso é muito grande. E o que a gente está propondo não é para ser realizado em 5 anos, 10 anos. É que isso tenha um início, mas que o fim seja longo. O resultado de pesquisa, indicadores, seleção internacional, estado da arte, produção científica. Indicadores de pesquisa. Instituições envolvidas, 24. Pesquisa em andamento, 62. Tese de dissertações concluídas, 43, nesses 3 anos. Bolsas de estudo e técnicos foram aplicadas 99 bolsas. Captação de recursos e número de projetos. Capital de custeio, infraestrutura e rede, 58. Captação de recursos, 58. Capital de custeio, 5,3 milhões. Infraestrutura e redes, 11 milhões. A inserção internacional. Nós temos o IBOL, a Universidade de La Plata, o Geoprocessamento de Recursos Genéticos dos Estados Unidos e Canadá, na África do Sul, na Universidade de Edimburgo, na Universidade Autônoma de Barcelona. Isso nós temos integração com esses centros. Estado da arte. O Banco Brasileiro de Microorganismos e cepa de referência. Gente, isso aqui eu acho que é fundamental a gente trabalhar nesse sentido. O Brasil é um país continental que nós não temos um centro de referência que atenda todo o país. Tem pessoas que têm amostras, tem instituições que têm amostras, mas nós não temos um centro de referência. Então nós somos totalmente dependentes do exterior. Se você precisa de uma amostra de referência, eu preciso de uma amostra de Bruxelas de referência, onde eu tenho? Vou ter que buscar nos Estados Unidos, vou ter que buscar na Europa. Mas nós não temos aqui. Aqui nós temos. Eu tenho uma cepa de referência. Quantas passagens ela tem? Não sei. Tá? Então nós trabalhamos no escuro. A proposta era criar um centro de referência de amostras, de todas as amostras possíveis. Mas para isso, nós dependemos de pessoal e de local. E é o que nós temos batalhado, Ricardo aqui trabalhando, nós trabalhando junto ao Ministério da Agricultura, para que se crie um banco de referência. E nesse banco de referência, eu acho que poderia ser feita até uma coisa muito interessante. Se realmente nós tivéssemos uma organização muito boa, toda e qualquer amostra que entrasse no Brasil, primeiro teria que passar pelo Centro Nacional de Referência. Então eu acho que isso, gente, é uma meta a ser buscada, que nem sempre é fácil, mas que precisa ser perseguida. Caracterização e distribuição geográfica dos sistemas produtivos. Isso está sendo feito. Nós levantamos todas as possíveis doenças já publicadas no Brasil. Todos os trabalhos, nós fizemos levantamento disso e disponibilizamos esse rede. Isso vai facilitar muito quem for fazer pesquisa. Aonde já foi diagnosticadas as doenças e a distribuição geográfica do sistema produtivo. Caracterização genética das espécies de interesse econômico. Por exemplo, bovinos. Um exemplo. Uso racional de antiparasitários e prevenção de resíduos em produtos de origem animal. Avaliação da estratégia de alternativas e métodos convencionais de controle parasitário de bovino de leite. Ovinos, análise muito variável de características de tolerância ao calor em ovinos. Caprinos, isolamento e análise filogenética das amostras brasileiras do vírus da encefalite caprina. Nós já temos no banco aqui 49 amostras isoladas do Brasil inteiro e caracterizadas. Equinos, georreferenciamento de equinos do Brasil. Organismos aquáticos, caracterização dos peixes nativos para exploração na costa brasileira. Suínos e aves, diagnóstico, epidemiologia e controle de doenças em aves e suínos. Isso só para mostrar um exemplo. São vários os projetos que estão sendo. Nós tivemos um projeto em colaboração com o Ministério da Agricultura, a Universidade de Brasília, aqui o LANAG, que foi de vigilância de aeroportos.
Para vocês terem uma ideia, o que se entra nesse país sem controle de doença, de praga, é muito grande. E a partir desse trabalho, o governo resolveu tomar medidas para frear isso. Imagina o seguinte, material, mais de 60 toneladas de material apreendido nos aeroportos, sem documentação, com passageiros. Durante um ano, mais de 60 toneladas. Aquilo ali, ó, não. Isso aqui são carga-porcelas. Essa cobaia seco, trazido. Aqui, uma cabeça de búfalo que veio da África, podre. Ela veio para material de macumba. Aqui, ó, vocês estão vendo? Carne com larvas apreendidas no aeroporto. Com larvas vivas, trazendo outros tipos de mosca. E isso, imagina o seguinte, nós estamos falando na parte biológica de bicho, de madeira e de outras coisas, entra de tudo. E esse projeto foi muito importante. Aqui, uma movimentação de criação de animais. Só um exemplo para vocês. Esse trabalho mostra que os ovinos estão migrando, a criação de ovinos está migrando do sul para o norte. Tá? Então isso está tudo mapeado. Vocês vão ver na palestra do professor João Paulo que ele detecta uma série de outras coisas, tudo em mapa, tudo perfeito. E isso é obra da proposta desse INCP. Produção científica. Nós tivemos 4 livros publicados, 16 capítulos, 123 artigos em periódicos nacionais, 152 em periódicos internacionais, trabalhos apresentados em congressos nacionais, trabalhos apresentados em congressos internacionais do Brasil. Isso aí é uma pequena amostra, porque nós brasileiros não estamos acostumados a trabalhar em parceria. Tá? Os membros do INCT, na sua grande maioria, são incapazes de nos enviar a produção deles para que a gente faça os relatórios. Mas mesmo assim, vocês viram que em 3 anos nós fizemos uma quantidade bastante boa de material. Formação de recursos humanos quantitativo, potencial e aproveitamento de RH e interação no setor produtivo. Então tá, bolsas. O INCT implantou 99 bolsas desde iniciação científica até de pós-doutorado. Pós-doutorado foram 15, iniciação científica 17, especialista visitante 1, apoio técnico 44, desenvolvimento tecnológico e inovação 17. Curso e treinamento, fizemos 9, eventos técnico-científicos 12, com a participação de aproximadamente 800 pessoas de treinamento. Potencial de aproveitamento de RH formado. Nível de formação, pós-doutorado e doutorado. Na iniciativa privada tem 5, na universidade 11, empresa de pesquisa 10. Mestrado 1 em agricultura. Isso direcionando alguns dos formandos nossos que já estão empregados. Transferência de conhecimento para a sociedade. Relacionamento com a sociedade, educação para a ciência, interação no ensino, apoio em tese de dissertações, cursos, eventos técnico-científicos, livros e manuais técnicos e informação no web. Essa é a nossa proposta. Então aqui, por exemplo, trabalho o professor Diomédio que vai trabalhar com vocês. Disponibilizado. Por exemplo, doenças causadas por vírus. Então lá está a raiva. Aí você põe raiva, encefalite, febre catarral, doença de Algésia, BSE, raiva. Você quer saber a epidemiologia da raiva? Aí esse material está disponível. O que é a epidemiologia da raiva? Principalmente no centro hematológico. Aonde você acha? Onde? Aqui, por exemplo, nós vemos dois
Tem região que tem tanto morcego, região norte, por exemplo, tem tanto morcego que o animal às vezes não levanta. Eles sanguinam o animal. Então aqui só para coisa que tem um morcego aqui, outro morcego aqui. Então, se você quiser estudar as doenças, está tudo prontinho ali. É só clicar e você. Interação com o setor empresarial, política pública, patente, inovação, transferência, tecnologia. Setor empresarial, Associação Brasileira de Criadores de Público, Cavalo, Criador, Costa Negra, Holandês, Rio Cabelo, ABC, Cavalo de Carvalho, Mideus, que é o laboratório de micromédia. Políticas públicas, relacionamento com o Ministério da Agricultura e da Pesca, com os órgãos estaduais de defesa sanitária, com o Exército Brasileiro e lembrado. Isso é a nossa proposta. Patente, já tem uma patente, um kit para quantificação de material de origem bovina e bovina de produtos de origem animal, e tem outras em andamento. E aí, a transferência de tecnologia, novas metodologias para a detecção de fraude em produtos de origem animal, o RT-PCR desenvolvido pelo laboratório da professora Denise. E é isso aí. O INCT é isso aí. Quem não conhece o INCT sabe de hoje em diante que é uma rede. Ela não exige nada. Ela tenta ajudar as pessoas a se encontrarem e a trabalhar. E eu acho que é dessa linha que nós temos que trabalhar. Tá? Muito obrigado. Dando início ao simpósio, teremos como primeiro tema Trânsito Animal e Sanidade. Convidamos o Dr. Romário Cerqueira Leite, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da UFMG, que falará sobre o tema Impacto Econômico dos Parasitoses em bovinos no Brasil. Antes de passar a palavra ao professor Romário, gostaria de dar um lembrete da organização. Encontram-se nas pastas recebidas por todos um bloco e caneta, que deverão ser usados para as perguntas. E ao final das palestras, os colaboradores receberão as perguntas que serão respondidas durante a realização da mesa redonda. Com vocês, professor Romário. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar com uma contribuição específica nesse encontro, que é um encontro importante de, vamos dizer assim, prestação de contas dos trabalhos desse Instituto que foram feitos até o presente momento. O tema que eu vou trazer para vocês trata-se de um novo estudo super recente que nós fizemos sobre os impactos das parasitoses dos bovinos no país. Uma parte dele. Nós só tratamos, por exemplo, de endo e ectoparasitas. Nós, por exemplo, não colocamos aqui o dado, por exemplo, de protozoários, que afetam esses animais no nosso sistema. Por que isso? Por que nós estamos preocupados em resolver e descobrir o porquê que existe esse impacto parasitário? Nós estamos vivendo algumas situações muito especiais. Uma é a exigência do mercado, o Brasil é um grande exportador, e uma exigência de uma qualidade excepcional dos nossos produtos para que a gente possa competir lá fora. E isso tem tudo a ver com a questão do parasita no momento atual. Por quê? Por causa da questão dos resíduos. Nós já tivemos vários embargos de alguns produtos nessa comercialização no exterior, e isso representa perdas muito grandes. E por que aconteceram esses problemas? Eles aconteceram exatamente por causa do uso indiscriminado de antiparasitários.
e muitos deles deixando resíduos de grande quantidade nos produtos. O uso indevido, eu chamo aqui, é o uso intensivo e na totalidade dos rebanhos, não é? Independentemente do porte da categoria animal, inclusive quando isso afeta os animais que estão para exportação ou para produção de carne na fase de terminação, eles acabam bombando os produtos nossos depois de vendidos e às vezes entregues. E esse é um ponto muito importante para a gente descobrir, por exemplo, que o uso de antiparasitário no país, ele é livre, leve e solto. Nós não temos uma política de uso de antiparasitários no país. Essa falta de política leva os governos central, governo estadual, a minimizar esse tipo de problema. E é um negócio sério. Isso representa, só para vocês terem uma ideia, na venda do mercado de produto veterinário, só a categoria de antiparasitário vende 34%. Isso não é pouca coisa, não é? Nenhum dos outros componentes da cesta de produtos, de insumos que a gente usa no sistema, supera biológicos, antibióticos. Então, o que a gente quis mostrar com isso é que nós precisávamos de ter uma ideia do que significaria esses custos para informar os governos de que nós precisamos de fazer alguma coisa no sentido do bem usar, por um lado, por causa do problema do resíduo. Por outro, é por causa da enorme resistência que nós já encontramos dos parasitos aos antiparasitários que existem no mercado. Não é? Inclusive, uma coisa puxa a outra. Se tem resistência, o produto não funciona, o indivíduo dá outra vez, e outra vez, e outra vez, e com isso ele atinge o segundo segmento, que é o segmento do produto. E olha, nós estamos falando de mercado de exportação, mas nós brasileiros estamos comendo produtos com contaminação de resíduos, não é? Então a gente tem que se preocupar com isso. E o primeiro motivo de se fazer isso é descobrir o quão grande esse problema é, né? E sendo um problema grande, como eu vou mostrar para vocês, nós podemos começar a ter argumentos sólidos para levar às autoridades do país no sentido de fazer uma política pública de uso que não tem. Vamos lá. Aqui é a parte frontal do prédio da Rural, porque nós montamos uma comissão que nós vamos mostrar aqui no último congresso de Campo Grande, e que foi encabeçada pelo nosso colega Laerte Grise, que já uma grande experiência de fazer estudos dessa natureza e que, vamos dizer assim, coordenou o grupo de trabalho para a gente chegar nos trabalhos que nós vamos aqui apresentar de forma preliminar ainda. Esse estudo está quentíssimo. Ainda nós fizemos uma publicização oral desse material lá fora. Estamos preparando os artigos que vamos enviar para os periódicos para fazer essa publicação, exatamente para difundir o valor desses prejuízos que nós temos com relação a isso. O nosso encontro em Campo Grande era um encontro sobre controle de carrapato, mas nós conseguimos, além do carrapato, abordar outras pragas que afetam o nosso sistema e trazer daí uma informação bastante interessante. Nossa iniciativa não é nova, isso já é feito no mundo inteiro, e aqui nós temos um trabalho da época de 2002 que reportava já esse tipo de estudo, essa tentativa de verificar o quanto que esses parasitas causam problema para nós. O que nós fizemos agora então foi fazer um reestudo daquilo frente às novas situações que nós nos encontramos. Olha só, esse dado é tão importante, isso é publicado na Hora Veterinária, que é uma revista de divulgação. Olha a quantidade de buscas que essa revista já teve, né, tentando informar, pesquisadores tentando se informar do que acontece em termos desse parasita. E nós estamos acreditando que o próximo que nós vamos publicar também será muito buscado para poder, inclusive, reforçar a razão, justificar o porquê dos projetos de pesquisa que nós fazemos aí. Esses trabalhos
não são, como eu falei, novidades. Isso foi apoiado em literatura internacional. O primeiro estudo que foi feito, que nós temos conhecimento a respeito desse assunto, foi feito pelo Drummond, que era um pesquisador do Texas, lá do USDA, que trabalhou com carrapato praticamente com ectoparasitas a vida inteira. Ele fez a primeira demonstração, isso naquela época, em 1981, para esses parasitos que existiam lá. Ele chegou a fazer esse cálculo de perdas aí, estimado de 2,2 bilhões de dólares. Na linha desse trabalho, o Grise fez, lá em 2002, esse levantamento frente à situação da população bovina do país daquela época. E já chegou para o carrapato uma estimativa de 2 bilhões de dólares, né? Sozinho, já naquela época. Acrescentou os cálculos projetados para os outros grupos parasitários e chegou naquela época no cálculo de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Esse trabalho também teve um aporte fundamental